Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio do podcast Agro 360, realizado aqui direto da feira, no Peixe, na Fazenda Estrela do Norte. Nós temos entrevistado diversas pessoas aqui que trazem informações super importantes do setor produtivo. E eu recebo nessa tarde agora Flávio Lisboa, que é comercial da LS do Brasil. É um prazer ter você conosco. Obrigado. Ô Flávio, vamos começar então contando para o pessoal o que é a LS do Brasil, quais são os principais produtos que vocês oferecem? A LS do Brasil é uma empresa que está há 25 anos no mercado, em máquinas de tratamento de semente por batelada, né? Nossa história iniciou em Bragado, Argentina, e com o fundador Luiz Funes, né? E com isso, Luiz Funes criou uma estrutura e longas parcerias com algumas multinacionais, que trouxe as primeiras máquinas no ano de 2015 para o Brasil. E com isso, sentiu a necessidade de ter uma pós-venda no Brasil e montou uma equipe técnica com uma dupla que atendia algumas máquinas no Brasil, dando assistência técnica e manutenção. E com o crescimento do agro no Brasil, esse ramo de semente, tratamento de semente, indo em alta, expandindo, sentiu a necessidade de montar uma filial realmente técnica com presença no Brasil. No entanto, eles iam e voltavam para a Argentina. Passava 8 meses, 6 meses aqui e voltava para a Argentina. E em 2016 consolidou isso. Em 2021, final de 2021, a gente trouxe a ideia de montar uma indústria brasileira, né, fabricar nossas próprias máquinas aqui, e começamos. Nosso cargo-chefe é uma máquina que se chama LSB18, uma máquina que conseguiu abrir o mercado nosso. A gente trabalha em mais de 11 países com essa máquina, né? E surgiu uma demanda, como o Brasil tem uma janela muito curta de tratamento de sementes, e o processo de logística, tanto por produtividade da máquina no processo, como está rolando o tratamento de semente, como a janela é curta e a demanda é muito grande, a gente tivemos a ideia, né, de alguns clientes nossos, a Coamo teve uma ideia, até nos pressionou um pouco para a gente dar o crescimento, a gente conseguir fazer uma máquina que tivesse uma alta capacidade. E lançamos a LSB300. E LSB300 Duo. Que é essa alta capacidade de produção por batelada. Isso, tanto a maior batelada do mundo e também a máquina que tem maior dinâmica de aplicação por linha de líquido. Então hoje a gente tem capacidade de aplicar até quase 24 líquidos por ciclo, dependendo do cliente. Mas a gente está falando aí de uma máquina super robusta, mas vocês atendem de uma maneira personalizada, do Sim. médio ao grande? Como funciona isso? A gente tem máquinas de 2 quilos, 1 quilo, que é uma máquina de laboratório, e a máquina que é essa Duo, que é até 66 toneladas a hora. Tem máquina de 5 toneladas a hora, e agora lançamos uma outra, que é a LSB130, que é para produtores que tem uma dinâmica um pouco menor, entendeu? E um valor mais baixo agregado de investimento. Isso. Ela vai trabalhar aí com capacidade de 130 quilos por batelada e com até 8 linhas de líquido de aplicação. E uma máquina que é fácil de ser transportada, fácil de ser montada, fácil de ser operada, né? Então é muito fácil isso para nós. Hoje a nossa tecnologia é muito dinâmica, o operador consegue pegar muito o intuitivo da máquina, do dia a dia, do operacional da máquina, é muito fácil, muito fácil. Ele consegue entender todo o processo e comandar tudo por uma tela. E nisso veio essas modernidades, né? A gente conseguiu trazer a empresa para a realidade nacional brasileira, né? Que é o maior produtor de semente que tem. E tentar atender a demanda dos produtores, tanto sementeiros como produtores. Maravilha. E aí, falando nisso, quais são as principais vantagens, então, Flávio, da gente ter um tratamento TSI? Por batelada, diminui o custo, né? Você tem ali a precisão da aplicação de produtos químicos por batelada, né? É um corte, só 150, um exemplo, só 150 kg, você vai fazer a aplicação para 150 kg.
isso tem uma segurança operacional tanto para o meio ambiente como para o próprio operador, né? Você quando você trata por batelada um TSI industrial, ou por batelada ou por fluxo, mas eu falo batelada que é a minha área, você também diminui o risco de ter agrotóxicos, como que a gente fala agrotóxicos, mas é um termo que a gente não podia usar, né? Defensivos químicos, isso, né? Isso, aí todo mundo fala agrotóxicos, né? Acha que quando você está num TSI, você tem a garantia que aquela semente, aquele lote de semente tem a quantidade exata de pó-secante, por exemplo, e o químico, né? Os defensivos agrícolas, biológico, o que fim seja. Quando você faz alguns outros tipos de tratamento fora, você tira essa credibilidade, né? Essa segurança, né? Se está realmente, porque o operador do industrial, ele tem um treinamento, né? Ele tem um acompanhamento. E a máquina assegura esse por bombas de alta precisão, peristálticas, uma automação, né, que controla toda esse processo, né? A gente consegue ter rastreabilidade disso. E também uma segurança de homogeneização, né? A da roça não tem essa homogeneização, essa boa distribuição, né? Então, cada semente, feita em laboratório, cada semente tem a quantidade exata de defensivo para proteger ela no solo. Essa é a segurança. E eu te emendo 2 perguntas. Por que a dosagem correta? E nesse sentido, então, que a dosagem correta é muito importante. Sim. E por que uma dosagem incorreta pode trazer prejuízos? Né? Que a semente é um ser vivo, né? A semente é um ser vivo, ela tem vida, né? E ela vai gerar vida, frutos. Então, quando você aplica mais, você corre o risco dessa semente ter uma fito, né? Ela se intoxicar. Eu faço um comparativo de uma criança, a semente é uma criança. A partir do momento, um exemplo, você tem filho? Tenho. E se você errar a dose do medicamento do seu filho? Dá problema. Esse é o problema. Então a semente também, ela pode não ter um teto produtivo, ela não pode ter uma boa germinação pelo excesso de cauda. A gente fala cauda de tratamento, pelo esse excesso a gente não pode. Ou se diminuir também, não tiver, for menos, o fungo ataca e ela não tem uma boa germinação. Não vai cumprir o que ela tá precisando fazer. O que precisa, né? Essa é a parte principal. E hoje vocês estão pensando em Brasil, vocês atuam em que estado e como é essa atuação de vocês? Nossa sede em Maringá, a gente atua... É a fábrica, é indústria. Isso, indústria em Maringá, né? Tanto a sede comercial, principal, a indústria em Maringá, administrativo todo. E temos clientes que em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas... Mato Grosso, Tocantins, Bahia e só. Brasília. No aspecto de clientes, mas vocês têm também filiais, outros pontos... Eu tenho filiais técnicas, né, de pós-vendas, uma em Rio Grande do Sul, uma em Mato Grosso do Sul. E estamos estudando, né, dependendo do desenvolver do mercado, de abrir uma Bahia ou Tocantins para conseguir atender mais clientes. Então essa filial técnica, ela dá o suporte mais necessário. Rápido. A gente trabalha, a gente dá uma ideia de 24 horas, né? A gente apresenta isso para o cliente. 24 horas eu estou na sua máquina, entendeu? Se der alguma coisa. Como a gente montou as filiais, a gente consegue estar menos, entendeu? Então eu consigo ter técnicos perto dos clientes naquele momento de tratamento de semente. É um momento muito crítico, né? Você não pode ter nenhuma falha. E quando o técnico nosso, ele começa a fazer as manutenções preventivas, né? E eles começam a acompanhar as regiões que eles atuam. Então, durante o tratamento, nossos técnicos estão acompanhando, sem nenhum custo para o cliente. Isso é bom e importante. A gente não tem esse custo agregado. A gente passa visitando, né, e acompanhando, tirando dúvidas do operador, dúvidas do pessoal de direção. A gente deixa peças, né, se caso acontecer alguma coisa, e também a gente anda com peças e dá esse suporte. Tanto em Rio Grande do Sul, Rio Verde e Cuiabá. Eu esqueci de te falar. A gente tem no Mato Grosso também, a gente atua.
E como tem sido a atuação de vocês aqui no Tocantins? Pensando mais nessa região, vocês têm muitos clientes, há espaço, querem ocupar mais mercado? Queremos ocupar mais mercado. É um mercado que me surpreendeu nos últimos anos, né? A empresa, você que é tocantinense, né? Sim, né? A empresa viu com bons olhos, né? A gente já tem alguns clientes aqui que tem bastante bagagem, nome, né? Sementes Unigel, Talismã, tem um pessoal do Valadões que tem nossas máquinas, equipamentos, só que aí veio um mercado novo, tem muita revenda que está criando, né, uma estrutura muito, uma carteira de cliente muito desejada, então eles estão se expandindo, estão começando a mudar, produzindo mais, mudar o ramo do negócio. E o TSI, como ele vai crescendo, e o TSI a gente fala que é o atacante do time, entendeu? Quando você entra com o TSI, você agrega um valor, né? Então você consegue entregar o final pro produtor. O produtor só pega a semente, a obrigação dele é pegar e plantar. E o que a máquina faz? Ela deixa ela pronta, aí grafitada, né? Com fungicida, inseticida biológico. Então o produtor só pega e planta. Como o mercado mudou para isso, a gente começou a ver o Cerrado, né? O Tocantins, a região muito boa, né? Muito boa em grãos, sementes também. E viu essa expansão e a gente está hoje tentando consolidar, né? Como sou filho do Tocantins, o bom filho a casa volta. Tá certo. Vamos falar um pouquinho sobre manutenção preventiva. A gente falou assim, você falou agora há pouco, se der problema, mas antes de pensar no problema, a gente pode prevenir também? Pode prevenir. Quem faz a manutenção preventiva todos os anos, ele diminui o custo da máquina, né? A gente tem que, o cimenteiro ele tem isso na cabeça, não quero, vamos fazer esse ano, custo, só fala a palavra custo, mas quando ele faz a manutenção preventiva, acaba que ele diminui, né? E isso também o técnico, né, que é o responsável, né, ele tem um operador, eles têm um operador que comanda o TSI, né, que geralmente quem tá lá, o gerente de vendas, o RTV, ele não tem noção, só que o operador manda no TSI, né, o operador sabe como a qualidade que ele vai entregar, a precisão, e nós temos o técnico, né, porque eu confio no técnico para quê? E o cliente está satisfeito? Ou está sendo bem atendido? Então, quando ele faz a manutenção preventiva, eu falo assim, tem a parte técnica, mas tem a conexão da empresa com o cliente, né? Que não é só vender, isso não vende uma vez, né? Tem uma relação. Sim, e o técnico abre essa relação, né? Porque ele tem conexão com o dia a dia do cliente. E cada cliente tem um dia a dia diferente, né? Um resultado diferente. E aí, garantindo essas manutenções anuais, a gente garante também que a máquina vai estar 100% para entregar o resultado final, que é uma boa aplicação, né? Uma boa homogeneização. E também, se qualquer coisa acontecer, a gente, pode ter sido aquilo. Aquele parafuso ali que a gente deixou bem claro para ele que ia acontecer, aconteceu. Então, você já vai com a resposta rápida e pronta, né? Acionou o cliente, o técnico já sabe o que ele tem que fazer, né? Já, foi ali, então, vou lá arrumar. Então, isso aí, 2 horinhas arrumou, a máquina tá rodando de novo em operar. Como é um valor agregado muito grande, se ficar parado é pior. Prejuízo na certa, né? Com certeza, e alto. A gente está aqui dentro de uma feira agro, queria falar um pouquinho dessa participação de vocês, como vocês enxergam a Agro 360, mas de uma maneira geral também a participação de eventos mais voltado para esse marketing de eventos. A Agro 360 me chamou a atenção, porque é uma região que eu não... a gente nem desacreditava, né? Eu passo aqui há anos, né? E você fica imaginando assim, cara, uma feira desse potencial me chamou a atenção. Eu vi nos últimos 2 anos, né? Eu falei, cara, interessante. Você veio como participante? Sim, eu vim como... Não vim. Eu passava na porta e não encostei. Eu passei no dia da feira. Eu falei, não vou porque, né? Deve ser pequeno. E eu não sabia da dimensão que era. Aí surgiu o Everton, deu a ideia, eu pesquisei, olhei o histórico, falei, cara, que interessante, bem ousado, né? Vamos ser bem ousado, gostei da ideia e o desafio, né? O vendedor gosta do desafio. Sim. E eu gostei do desafio, vejo um mercado que eles fizeram para a região uma atitude para abrir mercado muito grande, né? Expandir, a Agro 360 traz tecnologia, né? O agro é tecnologia. Então trazer isso
para essa região e para o Tocantins, mostra para nossa própria região, que é filho daqui, que a gente tem como melhorar, né? Expandir, ter novas ideias, buscar novos caminhos, né? Que isso é a produtividade. Então a Agro 360, para mim, ela é a porta de tecnologia para uma região que precisa. Bacana. Entendeu? Ela vai abrir os olhos de quem precisa ver, entendeu? Então trazer essa feira para cá mostrou que o Tocantins tem um potencial muito grande, né? Buscou parcerias boas e tomara, consolida, e eu quero vir em próximos anos também, tenho intenção agora de ficar. Gostei da ideia, do desafio. Por ser afastado também é muito bom, né? Porque vem aqui realmente quem tem interesse, né? De conhecer, de estar participando do mundo agro, né? Vim conhecer como é que funciona um trator, como é que funciona uma colhedeira, como é que funciona. Eu vi nossas máquinas, que não é comum, tá? Como é que funciona, qual o tipo de produto. Então tá trazendo isso aqui é bom até para o próprio produtor saber o que os sementeiros entregam para ele, tem como ele descobrir passo a passo aqui, né? Então a parte de solos, a parte de nutrição, a parte de semente, a parte de máquina de tratamento de sementes. Então para mim achei maravilhosa a ideia, foi tão de parabéns pelo desafio, né? E me conta aí, já pensando, quase caminhando para o fim do nosso podcast, como que você enxerga assim, esse mercado, pensando em tecnologia mesmo e em futuro, de máquinas, da própria fabricação da máquina para a TSI? Ainda tem muito mais a ser desenvolvido? A minha pergunta é essa. Se tem... tem algumas coisas que vão sair ainda aí. A gente está trabalhando muito e vai expandir muito a LS. O Damião e seu Luiz, né, que são os fundadores da empresa, o diretor comercial, eles são muito inteligentes. São pessoas que vão pegando dores do mercado, né, que a gente ganha dinheiro curando dor, né, e vão criando novos equipamentos que vai atender tanto o ramo do tratamento de sementes, tanto o ramo da semente, né. Então a gente tem próximo ano aí mais lançamentos, né, e vamos aí buscar de curar essa dor. Você tinha me perguntado dos eventos de tratamento, ou de que a gente participa das feiras, isso. Voltando lá dentro. A LS, a gente até tenta participar mais de feiras, né? Só que a gente buscava mais feiras só no ramo da semente, né? E a Agro 360 me trouxe um mix, né? Tem muita sementeira aqui e muito cliente que eu queria acessar. E aqui eu consegui ter essa porta. E a gente era até vedado, né? Vamos onde você tem só sementeira. E acabou que ficou... acabou um preconceito que a gente quebrou aqui. Eu liguei pro pessoal de marketing e falei, vamos acessar mais esse tipo de feira em lugares de progresso, porque aqui é o local. Maravilha. Tá? Flávio, então deixa suas considerações finais, se quiser deixar um recado para quem está nos assistindo. Olha, agradeço pela oportunidade de estar aqui, tá? Um abraço. Tocantins é um estado maravilhoso, sou apaixonado, né? Sou tocantinense não perco o sotaque do sul. Estou no sul, moro no sul, mas não perco o sotaque. Amo meu estado, maravilhoso, que vai expandir muito no agro, né? Que é a porta para o Brasil. E agradeço todos os sementeiros pela oportunidade de ter nosso equipamento aqui também no Tocantins, né? E que eu possa conseguir apresentar mais e melhorar mais e agregar mais aos produtores rurais aqui, viu? Obrigado, viu, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E a Agro 60 também, o Diogo também, muito obrigado a ele e a família dele. Deus abençoe eles, tá? Amém, muito obrigada. Tá bom. Nós conversamos então com o Flávio Lisboa, que é representante comercial da LS do Brasil, uma empresa que fabrica máquinas, né, para a TSI aí. E você continua nos acompanhando, Agro 360, Terra de Gigantes.